32. Copy System Capítulo 311. Uma noite diferente do massacre Uchiha. Autor Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Fugaku Uchiha e Itachi Uchiha encerraram a conversa em desacordo. Itachi saiu furioso da sala. Fugaku suspirou, observando o filho partir. No fim, ele não conseguiu matar seus próprios parentes. Ele havia se preparado para isso quando chegou, mas, no fim das contas, não conseguiu. Itachi, da próxima vez que nos encontrarmos, seremos inimigos. Não terei misericórdia de um traidor do clã Uchiha, Fugaku decidiu, sombriamente. Enquanto isso, Itachi, tendo deixado o complexo Uchiha, foi direto para a Torre Hokage e revelou o plano do clã Uchiha de lançar um golpe de estado naquela mesma noite para Hiruzen Sarutobi. Senhor Hokage, eu pessoalmente aniquilarei o clã Uchiha. Mas tenho uma condição: Sasuke precisa sobreviver. Itachi também estava preparado para matar seus próprios semelhantes, mas seu irmão mais novo, Sasuke, era tudo para ele. Ele protegeria Sasuke mesmo com a própria vida. Eu suportarei o fardo do massacre e me juntarei a uma organização de ninjas desaparecidos de Rank S depois. Uma organização de ninjas desaparecidos de Rank S? Você quer dizer Akatsuki? Hiruzen se levantou. Ao contrário da Akatsuki relativamente desconhecida da história original, a Akatsuki atual já havia causado problemas significativos. Especialmente com Kakuzu matando o filho de Hiruzen, Hiruzen naturalmente os havia investigado. Itachi assentiu. Em troca, fornecerei informações sobre essa organização a Konoha. Mas preciso que você garanta a segurança do meu irmão. Hiruzen ponderou por um momento e então assentiu. Concordar com os termos de Itachi não era um mau negócio. Poupar Sasuke Uchiha era insignificante no grande esquema das coisas. O que te faz pensar que pode aniquilar o clã Uchiha? Perguntou Danzo Shimura, sem rodeios. Sim, Danzo também estava presente. Itachi olhou para Danzo, ativando seu Mangekyou Sharingan, seus olhos cheios de uma intenção assassina arrepiante. Esses olhos são suficientes. Itachi encarou Danzo, como se quisesse matá-lo. Se não fosse por sua racionalidade, Itachi teria atacado Danzo ele mesmo para vingar Shizui. Mas sua racionalidade prevaleceu, e Itachi se conteve. A personalidade de Itachi era completamente oposta à de Shin. Sua natureza excessivamente racional tornava sua vida desnecessariamente difícil. Shin, por outro lado, seguia seu coração, vivendo livremente sem restrições, ao contrário de Itachi, que se sobrecarregava com pressões tão pesadas. Mangekyou Sharingan. Danzo olhou para Itachi com cautela, mas também com ganância. Se tivesse a chance, definitivamente tomaria o Mangekyou Sharingan de Itachi. Após alguma discussão, Itachi deixou a torre do Hokage. Hiruzen suspirou profundamente. Hiruzen, mobilize Anbu. Não acho que Itachi Uchiha consiga exterminar todo o clã Uchiha sozinho, aconselhou Danzo a Hiruzen. Desta vez, Hiruzen não rejeitou a sugestão de Danzo. Ele precisava de um plano de contingência. Se Itachi falhasse em eliminar os Uchiha, Konoha teria que intervir. Eles precisavam estar totalmente preparados. Uma atmosfera opressiva se instalou sobre Konoha, uma sensação de destruição iminente. Até mesmo os moradores comuns ficaram inquietos, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer. Shin, no entanto, era completamente diferente dos tensos moradores da vila. Ele estava sentado tranquilamente em uma taverna, bebendo sake. Parece que vai começar. Embora estivesse sentado na taverna, Shin já havia notado atividades em comum em Konoha, particularmente o aumento da movimentação dos ninjas Danbu. Ele comprou mais 2 jarras de sake na taverna e saiu, esperando o show começar. Este massacre Uchiha seria definitivamente diferente da história original. Primeiramente, Shizui Uchiha, que deveria estar morto, foi revivido por Shin usando o Edo Tensei. Indivíduos reanimados tinham vantagens significativas. Chakra infinito, regeneração até mesmo após destruição completa. A única maneira de lidar com uma invocação do Edo Tensei era por meio de técnicas de selamento. Além disso, ao contrário da história original, o atual Fugaku Uchiha não estava esperando passivamente pela morte. Ele não ficaria parado, deixando seu filho matá-lo. A noite caiu. Shin chegou ao complexo Uchiha. Ninguém percebeu sua presença.
A menos que Shin se revelasse intencionalmente, ninguém poderia encontrá-lo. A residência do chefe do clã. Este é um bom lugar para assistir ao show. Shin estava no telhado da casa de Fugaku Uchiha. O complexo Uchiha estava silencioso, mas o campo de treinamento fervilhava de atividade. Os ninjas do clã Uchiha estavam reunidos ali. Itachi sozinho não pode derrotar o clã Uchiha. Mesmo com a ajuda de Obito Uchiha, é impossível. Shin acreditava que mesmo que Itachi pedisse a ajuda de Obito, eles não conseguiriam aniquilar o clã Uchiha. Na história original, Itachi teve sucesso por vários motivos. Foi um ataque surpresa. Muitos Uchiha estavam dormindo. Obito ajudou e Fugaku não resistiu. Agora, Itachi teria que enfrentar o clã Uchiha de frente. Mesmo com o enfraquecimento do clã Uchiha, eles ainda eram o clã mais forte, e sua força não podia ser subestimada. Especialmente seus Jonin e Jonin de elite. Os Uchiha tinham muitos, e a maioria eram de elite. Como Shin já havia intervindo, ele não deixaria o massacre Uchiha seguir o roteiro original. Mesmo que Konoha conseguisse destruir o clã Uchiha agora, eles pagariam um preço alto, diferente da aniquilação sem esforço da história original. Konoha realmente é atormentada por desastres. Shin suspirou dramaticamente. Então ele tocou o nariz, percebendo que provavelmente não deveria ser ele quem estava suspirando, considerando que alguns dos desastres de Konoha eram culpa dele. Itachi Uchiha retornou? Shin olhou para os arredores do complexo Uchiha. Mesmo na escuridão, a uma distância tão grande, Shin conseguia ver Itachi claramente. Devo copiar o Mangekyou Sharingan de Itachi Uchiha? Shin considerou a possibilidade. Honestamente, ele não estava interessado nas habilidades específicas de Itachi no Mangekyou. O que interessava Shin eram os 3 tesouros sagrados de Itachi. O Susanoo de Itachi possuía a lâmina Totsuka, o espelho Yata e o Yazaka Magatama. Enquanto o Yazaka Magatama podia ser usado por qualquer Susanoo, a lâmina Totsuka e o espelho Yata eram exclusivos de Itachi. Eles podem não ser tão úteis, mas eu poderia muito bem copiá-los. Shin não achava que esses tesouros seriam particularmente úteis para ele, mas, movido por seu instinto de colecionador, decidiu copiá-los mesmo assim. Custaria apenas uma carta de replicação avançada. Shin tinha condições financeiras. Ele imediatamente usou uma carta de replicação avançada para copiar o Mangekyou Sharingan de Itachi Uchiha. Copie System Capítulo 312 Amor paterno e piedade filial. Tendo copiado o Mangekyou Sharingan de Itachi Uchiha, Shin se acomodou para assistir ao desenrolar do drama. Ele sabia que seria espetacular. Ele desviou o olhar de Itachi para Fugaku Uchiha, que havia reunido todos os ninjas do clã. Nenhuma palavra foi necessária, eles entendiam a situação. Já haviam realizado a reunião do conselho. A batalha desta noite determinará o destino do clã Uchiha. Fugaku Uchiha, trajando a armadura de batalha, dirigiu seus membros de seu clã. Esta era realmente uma luta pela sobrevivência deles. O fracasso significava o fim do clã Uchiha. O sucesso significava assumir o controle de Konoha. Motivado pela ambição e levado ao limite, Fugaku não teve outra escolha. Lute até a morte pelos Uchiha. O rugido estrondoso ecoou pelo complexo, alcançando Itachi Uchiha quando ele pisou no terreno Uchiha. Sua expressão endureceu. Itachi, parece que há algum problema, disse Obito Uchiha, aparecendo ao lado de Itachi. Sem se virar, Itachi sabia quem era, o homem mascarado que se passara por Madara Uchiha que o abordara antes. Não importava para Itachi se ele era mesmo Madara, o que importava era se ele poderia ajudar. Para o lendário Madara Uchiha, isso é realmente considerado o problema? Itachi perguntou. E, embora eu tenha concordado em ajudá-lo, também espero que você demonstre uma força digna da minha atenção. Caso contrário, não tem utilidade para um peão inútil. Obito riu friamente, então sua forma se distorceu e desapareceu. Itachi colocou a mão na katana presa às suas costas, desembainhando a lâmina lentamente enquanto caminhava resolutamente em direção ao clã reunido. Eles estão prestes a se chocar. Imagino que expressão Itachi fará ao ver Shizui. Shin refletiu, com um raro olhar de expectativa. Ele estava ansioso para ver se Itachi conseguiria manter a compostura de sempre. Fugaku liderou seus homens. Itachi avançou em direção a eles. Logo, pai e filho se encontraram. Pai. Itachi olhou para seu pai,
seus olhos cheios de emoções complexas, mas ele ativou seu Sharingan de 3 Tomoe sem hesitar. Itachi, você ainda escolheu esse caminho. Enfrentar sua família? O clã Uchiha não lhe dá nada que valha a pena. A decepção de Fugaku era palpável. Embora já suspeitasse desse resultado, ver Itachi realmente escolher se opor a eles ainda era difícil de aceitar. Peço desculpas, padre. Isto é pela aldeia. Apesar da juventude, a determinação de Itachi era firme. As palavras de Fugaku não o fizeram mudar de ideia. Itachi. Nesse momento, Shizui saiu do meio da multidão, com o olhar fixo em Itachi. Shizui. Impossível. Você não está morto. Itachi finalmente perdeu a compostura ao ver Shizui. Eu morri. Agora, existo em uma forma diferente, disse Shizui calmamente, olhando para Itachi. Agora somos inimigos. Não terei misericórdia de vocês. Itachi franziu a testa. Inimigos? Ele conhecia Shizui. Shizui deveria ser leal à vila. Agora, eu luto apenas pelo clã Uchiha, declarou Shizui, sem querer dar mais detalhes. Por quê? Itachi queria desesperadamente uma razão. Nunca imaginara enfrentar Shizui daquele jeito. E como Shizui estava vivo, Itachi pressentiu uma conspiração. Essa definitivamente não é a verdadeira intenção de Shizui, pensou Itachi. Shizui jamais se oporia a Konoha. Não há porquê. Somos inimigos. Ou você morre, ou eu morro. Shizui sacou lentamente sua katana. Shizui, deixe Itachi comigo. Fugaku interrompeu Shizui. Ele enfrentaria o próprio filho. Hora de uma cena tocante de amor paternal e piedade filial. Shin observou a dupla pai e filho. Aquilo se preparava para um confronto bastante dramático. Será que o filho filial Itachi alcançaria seu objetivo nível Thanos desta vez? Sob o olhar atento de Shin, pai e filho entraram em choque. Como estavam em lados opostos, não havia necessidade de mais palavras. Fugaku não tentou persuadir Itachi. Embora não tivesse passado muito tempo com Itachi, como pai, ele entendia alguns aspectos da personalidade do filho. Uma vez que Itachi se decidiu, não se deixou influenciar. Clang. Uma kunai colidiu com uma katana, faíscas voando. A força superior de Fugaku forçou Itachi a recuar. Aos 13 anos, Itachi não conseguia igualar Fugaku em poder bruto, e força também não era seu forte. Menor estilo fogo, técnica de fogo do sábio Fênix. Maior. Itachi formou selos de mão rapidamente, 6 selos por segundo, expelindo chamas de sua boca que atacaram Fugaku de todas as direções. Fugaku ativou seu Sharingan de 3 Tomoe. As chamas que se aproximavam pareceram desaceleradas várias vezes, permitindo que Fugaku visse sua trajetória claramente. Esquivar-se dos ataques não foi difícil. Ele zigue-zagueou para a esquerda e para a direita, evitando o ataque de Itachi enquanto rapidamente diminuía a distância. Itachi sabia que não conseguiria vencer um confronto direto com seu pai. Ele manteve distância, atacando com ninjutsu e travando uma batalha contra Fugaku. Menor estilo fogo, grande técnica de fogo do dragão. Maior. Fugaku formou selos de mão enquanto avançava, desencadeando o jutsu de nível B. Se atingisse Itachi, sem dúvida o mataria. A menos que se atingisse o nível dos 6 caminhos, o corpo de um ninja era frágil. Uma única kunai poderia ser fatal. Imagine um golpe direto de um ninjutsu. Itachi canalizou chakra para o pé direito, pisou forte e avançou com velocidade incrível, girando o corpo para escapar do ataque. O dragão de fogo atingiu o chão, deixando uma grande cratera queimada. Fugaku não se conteve nem um pouco. Verdadeiramente amor paterno e piedade filial. Achei que eles poderiam se conter um pouco. Shin observou a batalha. Nem pai nem filho demonstraram piedade, todos os ataques tinham como objetivo matar. Mas fazia sentido. Itachi estava determinado a exterminar o clã Uchiha, então não se conteve. E Fugaku, como pai, não tolerava a rebeldia do filho. Em certo sentido, Itachi era realmente um grande rebelde, ajudando forasteiros contra seu próprio povo, incluindo seus parentes de sangue. Independentemente da perspectiva, isso era inegavelmente uma traição. Copie System capítulo 313, além do controle de Hiruzen Sarutobi Pai, me desculpe. Itachi Uchiha, após desviar de outro ataque de Fugaku, ativou seu Mangekyou Sharingan. Menor Tsukuyomi. Maior.
Técnicas comuns eram inúteis contra Fugaku. Itachi não teve escolha a não ser usar o poder do seu Mangekyou Sharingan. Ele puxou Fugaku para o reino ilusório do Tsukuyomi, um espaço onde o tempo, a massa e a própria realidade estavam sob o controle total de Itachi. No mundo Tsukuyomi, Itachi era implacável. Ele não demonstrava misericórdia, prendendo Fugaku e esfaqueando-o repetidamente com uma espada. Depois de suportar uma tortura mental prolongada, Fugaku finalmente conseguiu se libertar usando o poder de seu próprio Mangekyou Sharingan. Enquanto Fugaku escapava, Itachi sofreu o efeito do Genjutsu, com lágrimas de sangue escorrendo de seu olho esquerdo. Eu não esperava que você tivesse despertado o Mangekyou Sharingan também, pai. Itachi apertou o olho sangrando, encarando Fugaku em choque. Ele realmente não sabia. Não era surpresa. Fugaku manteve seu Mangekyou Sharingan em segredo, sem contar a ninguém. Em termos de força, Fugaku Uchiha definitivamente não era mais fraco que Shizui Uchiha. Não percam tempo aqui. Eu cuido desse traidor. Vão para a torre do Hokage. Fugaku ordenou aos membros do clã atrás dele, com o rosto pálido. A tortura mental dentro de Tsukuyomi havia cobrado seu preço, deixando-o espiritualmente ferido. Felizmente, ele escapou rápido o suficiente para evitar danos graves. Chefe do clã, tenha cuidado. Shizui liderou os ninjas Uchiha em direção à torre Hokage. Nenhum Uchiha se ofereceu para ficar e ajudar Fugaku. Era uma questão entre pai e filho, eles não podiam interferir. Assim que Shizui liderou o clã para fora do complexo Uchiha, eles foram interceptados por ninjas Danbu. Mate-os. Shizui atacou primeiro, demonstrando por que ele era conhecido como Shizui do corpo cintilante. Sua figura tremeluziu, aparecendo instantaneamente diante de um ninja Danbu. Sua kunai cortou a garganta do homem sem hesitar. Ele usava continuamente sua avançada técnica de cintilação corporal. Se estivesse vivo, teria que considerar o esforço que seu corpo sofreria. A cintilação corporal de Shizui, embora poderosa, causava danos significativos ao usuário com suas explosões de velocidade. No entanto, Shizui estava atualmente em seu estado Edo Tensei. Ele não se importava com o esforço físico. Mesmo que seu corpo fosse destruído, ele se regeneraria. Com chakra infinito e imunidade a ferimentos fatais, a força de Shizui foi amplificada consideravelmente. Normalmente, indivíduos reanimados não conseguiam acessar todo o seu poder. Mas a versão de Shin do Edo Tensei permitiu que Shizui lutasse em seu auge. Shizui mostrou aos ninjas Danbu o significado do terror. Junto com outros membros do clã Uchiha, eles mataram dezenas de ninjas Danbu em menos de 3 minutos. Os membros Danbu não eram fracos, apenas ninjas habilidosos podiam se juntar às suas fileiras. No entanto, dezenas deles caíram em tão pouco tempo. Ninjas da raiz também estavam presentes, mas, ao verem os Danbu sendo massacrados, permaneceram escondidos. Seguindo as ordens de Danzo, eram astutos e não se sacrificariam desnecessariamente. Por que o Shizui está fazendo isso? Edo Tensei. Hiruzen Sarutobi, observando o complexo Uchiha através de sua técnica de telescópio, não conseguia mais ficar parado. Dezenas de ninjas de elite mortos em um instante, mesmo Konoha, com seus vastos recursos, não podia se dar ao luxo de tais perdas. Principalmente agora, quando Konoha estava, sem dúvida, em seu momento mais fraco desde sua fundação. Era uma era dividida entre gerações. Não que Konoha não tivesse talento, era um berço de gênios. Shizui Uchiha e Itachi Uchiha eram exemplos primorosos. Mas um estava morto, ou assim ele pensava, e o outro estava prestes a desertar. Sem eles, Konoha dependia exclusivamente de Hiruzen para manter a linha. Kakashi Atake, outrora um gênio, estava desiludido. Além disso, o Sharingan era um fardo para Kakashi. Atingir o nível Kage seria difícil para ele. Ele conseguia se defender da maioria dos oponentes, mas batalhas prolongadas inevitavelmente levavam à derrota, o típico cenário do tipo ninja cópia de Konoha, Kakashi do Sharingan. Hiruzen correu em direção ao complexo Uchiha, trazendo consigo um grande contingente de ninjas. Reforços eram cruciais, a situação havia fugido ao seu controle. Informe Danzo para vir aqui imediatamente. Hiruzen ordenou a um ninja Danbu durante o trajeto. A situação era séria, Danzo precisava vir, mesmo que Hiruzen precisasse emitir uma ordem direta. Caso contrário,
Konoha sofreria perdas catastróficas. Se Konoha fosse severamente enfraquecida internamente, as consequências eram previsíveis. Outras vilas ambiciosas não perderiam a oportunidade de atacar. Hiruzen logo chegou ao complexo Uchiha, onde a batalha havia se intensificado. Fugaku Uchiha e Itachi Uchiha ativaram seus Susanoo. As figuras imponentes e blindadas irradiavam imenso poder e pressão. Embora não fossem os Susanoo de corpo perfeito, eram quase tão grandes quanto 9 caudas. Hiruzen conhecia seu potencial destrutivo. Ao chegar, Hiruzen encontrou Shizui Uchiha. Olhando para Shizui, Hiruzen sentiu uma mistura complexa de emoções. Shizui, você está sendo controlado? Perguntou Hiruzen. Ele suspeitava que Shizui estivesse em estado Edo Tensei ao observá-lo antes. Vê-lo agora confirmou isso. Terceiro Hokage, isso não importa. Tudo o que você precisa saber é que eu sou seu inimigo, respondeu Shizui friamente. Menor invocação de Jutsu, Ema. Maior. Hiruzen não desperdiçou mais palavras e convocou seu companheiro macaco, Ema. Ema era uma das invocações mais fortes, perdendo apenas talvez para os sábios das 3 grandes regiões dos sábios. Agora, apenas 2, já que Shin havia eliminado o sábio da cobra branca. Parece que vai ser outra luta difícil, comentou Ema ao aparecer. Hiruzen não invocaria de outra forma. Ema, preciso da sua ajuda novamente. Transforme-se no cajado adamantino, disse Hiruzen a Ema. Ema se transformou sem reclamar, tornando-se o cajado adamantino, que Hiruzen empunhava como sua arma. Eu cuido de Shizui Uchiha. O resto de vocês cuide dos outros membros do clã Uchiha, ordenou Hiruzen ao ninja Danbo que o acompanhava. Ele então atacou Shizui sem hesitar. Contra traidores, não havia piedade. Copie System capítulo 314. Quem pode resistir a ataques finais constantes? Hiruzen Sarutobi entrou em confronto com Shizui Uchiha, enquanto os Zanbu restantes enfrentaram os outros membros do clã Uchiha. Enquanto isso, Fugaku Uchiha ainda estava envolvido em um dramático confronto entre pai e filho com Itachi Uchiha. A batalha se intensificou, ambos liberando o poder supremo do Mangekyou Sharingan, o Susanoo, aclamado como o poder dos deuses. A força do confronto devastou o complexo Uchiha, deixando destruição em seu rastro. Shin já havia se realocado e agora flutuava bem alto, observando as batalhas abaixo. A lua está particularmente brilhante esta noite, comentou Shin, olhando para cima. Embora não fosse uma noite escura e tempestuosa, certamente era uma noite para matar. Os outros clãs já devem ter sido alertados. Será que eles vão intervir? A escala da batalha, especialmente o confronto entre Fugaku e o Susanoo de Itachi, causou impacto em todos os lugares. Se os outros clãs permanecessem alheios a tal comoção, eles poderiam muito bem estar mortos. Contudo, Shin não sabia dizer se eles realmente se envolveriam. Embora a maioria dos clãs não gostasse dos Uchiha, eles não necessariamente os chutavam quando estavam caídos. Shizui Uchiha já havia ativado seu Mangekyou Sharingan e manifestado seu Susanoo. Sem ela, Shizui realmente não conseguiria enfrentar Hiruzen Sarutobi. Apesar da idade de Hiruzen, sua habilidade de combate era formidável, especialmente com o aprimoramento fornecido por sua invocação, Ema. Hiruzen soltou um grito agudo, saltando no ar com a agilidade de um macaco, derrubando seu cajado no Susanoo de Shizui. Brum! O impacto forçou o Susanoo a recuar vários passos, e o ponto de impacto quebrou-se completamente. Shizui permaneceu inexpressivo, canalizando chakra e poder ocular para reparar os danos do Susanoo. Em seu estado Edo Tensei, o consumo de chakra e poder ocular era irrelevante. Shizui conseguia manter isso indefinidamente. Hiruzen ofegou levemente. Isso não está funcionando. Ele é muito problemático. Ele sabia o quão difícil era lidar com indivíduos reanimados. Aqueles trazidos de volta pelo Edo Tensei só podiam ser selados. Hiruzen não conseguia pensar em outra maneira de derrotar Shizui. Rambo, notifique a equipe de selamento. Ordenou Hiruzen, recuperando o fôlego antes de continuar a se defender dos ataques do Susanoo de Shizui. A espada espiral, semelhantes a uma broca, avançou novamente. Hiruzen não ousou bloquear tal ataque diretamente. Enquanto Hiruzen se esquivava, o ataque atingiu o chão onde ele estava, abrindo uma cratera com dezenas de metros de largura. Isso está me dando dor de cabeça.
Hiruzen realmente não tinha um bom contra-ataque para o Susanoo, uma técnica suprema que combinava ataque e defesa. Se Shizui não fosse reanimado, Hiruzen poderia simplesmente sobreviver a ele. O consumo de chakra e poder ocular do Susanoo era imenso, mesmo o shinobi de nível Kage não conseguia mantê-lo por muito tempo. Mas tentar vencer uma batalha de atrito contra uma invocação do Edo Tensei? Só um idiota consideraria isso. Boron. A armadura peitoral do Susanoo verde Shizui se abriu, revelando um Magatama laranja suspenso em seu interior. Ele liberou inúmeras flechas de chakra verdejantes. Desta vez, o alvo de Shizui não era apenas Hiruzen, embora Hiruzen estivesse dentro do raio do ataque. Use jutsu defensivo. Hiruzen gritou, então, ignorando o custo de chakra, executou a liberação de terra, parede estilo terra. Este jutsu de larga escala consumia uma quantidade significativa de chakra, até Hiruzen sentiu o esforço. Suas reservas de chakra eram apenas medianas, não particularmente vastas. O jutsu foi lançado, mas não conseguiu se sustentar. A primeira onda de flechas foi bloqueada, mas Shizui continuou disparando mais. Cada flecha de chakra continha a força explosiva de uma bomba de papel. Diante de uma enxurrada tão contínua de ataques poderosos, Hiruzen não conseguiu resistir. Quem poderia resistir a alguém constantemente enviando ataques finais? Como esperado de alguém que eu reanimei. Realmente impressionante. Shin observou a demonstração de poder de Shizui, incapaz de resistir ao se elogiar. Quando se trata da técnica Edo Tensei, eu me declaro o mais forte. Atualmente, Shin era o único no mundo shinobi que conhecia o Edo Tensei. Orochimaru ainda não o havia aprendido. O jutsu defensivo falhou. Os ninjas da Anbu de Konoha começaram a sofrer baixas, e as perdas aumentaram rapidamente. Ser atingido por uma flecha de chakra significava morte certa ou ferimentos graves. Hiruzen, qual é a situação? Danzo chegou naquele momento. Hiruzen ficou um tanto surpreso ao vê-lo ali. Danzo, não há tempo para explicações. Ajude-me a segurar Shizui Uchiha, gritou Hiruzen para Danzo. Shizui Uchiha? Danzo olhou para Shizui em choque. Seus olhos estão intactos. Danzo, surpreso em me ver. Shizui olhou para Danzo com ódio. Embora Shin tivesse alterado o testamento de Shizui, suas memórias permaneceram intocadas. Não era estranho que Shizui odiasse Danzo, seria estranho se não odiasse. Danzo havia roubado seu olho e foi a razão pela qual ele cometeu suicídio. Morra. Menor Asaka Magatama. Maior. Shizui lançou o Magatama, em forma de Sharingan, em direção a Danzo. Esta era uma das verdadeiras técnicas supremas do Susanoo. Seu poder ultrapassava o ninjutsu de nível S. Um golpe direto, sem dúvida, mataria Danzo. No entanto, Danzo não era apenas um alvo. Ele conquistou a reputação de escuridão dos shinobi por meio da força. Em guarda, Danzo usou a técnica do cintilar corporal para se esquivar. Quanto a Hiruzen ao lado dele, Danzo não se importava com seu destino. Na verdade, Danzo não se importaria se Hiruzen morresse. Se Hiruzen morresse, o cargo de Hokage certamente seria dele. Hiruzen, é claro, não seria morto tão facilmente. Até Danzo conseguiu se esquivar a tempo, o mais forte Hiruzen certamente conseguiu. Danzo, temos que segurar Shizui Uchiha juntos. Deixe a equipe de selamento cuidar dele. Ele está em estado Edo Tensei. Você deveria saber o que isso significa, disse Hiruzen a Danzo. Os olhos de Danzo brilharam. Ele naturalmente conhecia o Edo Tensei. Ele até cobiçava muito a técnica, mas infelizmente não conseguiu aprendê-la. Quer dizer que Shizui Uchiha já está morto. Alguém o ressuscitou. Quem usou o Edo Tensei para trazer Shizui Uchiha de volta? Perguntou Danzo a Hiruzen. Hiruzen balançou a cabeça. Ele não sabia. Mas definitivamente não era alguém do clã Uchiha. Eles não tinham acesso a esse jutsu proibido. Copie System capítulo 315. A morte de Fugaku Uchiha ainda conversando numa hora dessas. Você realmente não leva o Shizui Uchiha a sério? Comentou Shin, observando Hiruzen e Danzo conversando. Eles estão tão confiantes assim na própria força. Shin refletiu. Parece que Shizui não representa uma ameaça suficiente. Será que ele deveria aumentar a dificuldade para eles? Shin coçou o queixo, pensando se deveria adicionar mais caos à situação de Konoha. Felizmente, Hiruzen não sabia o que Shin estava pensando, caso contrário,
Ele poderia ter tossido sangue de pura frustração. Konoha já estava se segurando com dificuldade. Aumentar a dificuldade seria desastroso. Talvez sentindo a falta de foco de Hiruzen e Danzo, Shizue Uchiha não aguentou mais e lançou outro ataque final. O Magatama no peito do Susanoo pulsou novamente, liberando uma barragem ainda mais densa de flechas de chakra verde do que antes. À medida que a batalha se desenrolava, Shizue se tornava cada vez mais proficiente no uso do poder do seu Susanoo. Embora possuísse o Mangekyou e o Sharingan, ele não o utilizava com frequência antes. Além da luta contra a Paine, ele sempre tentava evitá-la devido ao imenso custo, cegueira e extremo esforço físico. Danzo, pare de discutir quem reviveu Shizue. O mais importante agora é bloquear os ataques dele, gritou Hiruzen, tentando ao máximo proteger o ninja de Konoha. Se tivesse tempo, Hiruzen gostaria de perguntar sobre a história entre Shizue e Danzo. O rugido de ódio de Shizue em direção a Danzo indicava claramente uma história oculta. E como Shizue realmente morreu? Havia muitas perguntas sem resposta. Mas Hiruzen não tinha tempo para interrogar Danzo agora. O ataque implacável de Shizue não lhe dava trégua. Mesmo com Hiruzen e Danzo trabalhando juntos, eles ainda estavam sendo dominados por Shizue. No entanto, seus esforços combinados aliviaram grande parte da pressão. Enquanto isso, a batalha entre Fugaku Uchiha e Itachi Uchiha era muito mais brutal. Itachi ajoelhou-se no chão, seu Susanoo tremulando, mal conseguindo se manter inteiro. Sua visão ficou turva, seu corpo atormentado por uma dor profunda e exaustão. Itachi cerrou os dentes, lutando contra a agonia. Fugaku, em comparação, estava em uma forma um pouco melhor. Seu pai ainda é seu pai. O Itachi atual ainda era muito inexperiente comparado a Fugaku. Na história original, Itachi teve sucesso no massacre porque Fugaku não resistiu, basicamente esperando ser morto por seu filho. Agora, Fugaku estava revidando, mostrando a Itachi que sua posição como chefe do clã não se devia apenas a conexões, ela era conquistada pela força. No entanto, melhor forma era relativo. O custo de usar o Susanoo era imenso, evidente pelo sangue escorrendo dos olhos de Fugaku. Itachi, se você voltar agora e ajudar o clã Uchiha, eu posso te perdoar. O coração de Fugaku se suavizou. Itachi era seu maior orgulho, ele amava profundamente seu filho. Pai, eu é que deveria estar dizendo isso ao senhor. Pense nas consequências. Mesmo que o clã Uchiha consiga o golpe, isso acabará levando à guerra, respondeu Itachi, com pesar. Parece que sua vontade não vai vacilar. Ótimo. Considere-me sem um filho, então. O rosto de Fugaku estava inexpressivo, mas sua tristeza era palpável. Pai brigando com o filho, era cruel demais. Sinto muito, pai. Após se desculpar, o Susanoo de Itachi empunhou a lâmina Totsuka, uma arma espiritual formada por chakras sem forma física, e a empurrou em direção a Fugaku. Qualquer um que fosse perfurado pela lâmina Totsuka seria selado para sempre em um mundo de genjutsu e de sonhos embriagados. A lâmina Totsuka perfurou o Susanoo de Fugaku, indo em direção ao próprio Fugaku, que estava dentro da construção. Se atingido, Fugaku seria inevitavelmente selado. Sentindo o perigo iminente, Fugaku abandonou seu Susanoo, desviando por pouco do ataque do filho. De agora em diante, não terei misericórdia, disse Fugaku, reprimindo sua raiva interior. Menor Asaka Magatama. Maior. Menor Asaka Magatama. Maior. Pai e filho aplicaram a mesma técnica simultaneamente. A colisão resultou em uma explosão ensurdecedora. O complexo Uchiha foi completamente arrasado. Itachi tossiu sangue, incapaz de manter seu Susanoo por mais tempo. O sangue se dissipou. Ele rapidamente engoliu um punhado de pílulas do soldado, repondo parte do seu chakra esgotado. Fugaku também desativou seu Susanoo. Ele também não conseguia mantê-lo. O consumo era muito grande. Não foi a falta de chakra que forçou Fugaku a parar, mas sim o poder ocular insuficiente. Comparado a Itachi, o poder ocular de Fugaku era médio. Sua visão ficou completamente turva, os olhos de Fugaku estavam à beira da cegueira. Isso era normal. Fugaku já havia usado seu Mangekyou Sharingan em situações perigosas, consumindo grande parte de seu poder. Facada. O som de uma lâmina perfurando a carne ecoou. Os olhos de Fugaku se arregalaram ao ver a espada ninja que subitamente se projetava de seu corpo. Itachi, eu te ajudei.
Você não se importa, né? Obito perguntou a Itachi. Sim, foi Obito quem esfaqueou Fugaku. Ele estava observando a luta o tempo todo. Quando Fugaku desativou seu Susanoo, sua atenção se concentrou inteiramente em Itachi. Obito aproveitou a oportunidade para lançar um ataque surpresa. Ninguém esperava a intervenção repentina de Obito, nem mesmo Itachi. Morrer. Fugaku ainda não estava morto. A estocada não atingira um ponto vital. Ele rapidamente balançou sua kunai para trás, mas ela atravessou inofensivamente a forma intangível de Obito. Pai, descanse em paz. Itachi suprimiu sua turbulência interior. Apareceu instantaneamente diante de Fugaku usando o Body Flicker e enfiou sua katana no coração de Fugaku. Os olhos de Fugaku se arregalaram, cheios de intensa relutância enquanto ele morria. Simplesmente assim. Morrendo tão injustamente. Fugaku não conseguia aceitar. Menor Amaterasu. Maior. Nesse momento, Itachi repentinamente liberou Amaterasu. Chamas negras imediatamente envolveram o corpo de Fugaku, reduzindo-o a cinzas dentro do inferno escuro. Itachi não pretendia profanar o cadáver do pai. Ele fez isso porque notou o homem mascarado observando o Mangekyou Sharingan do pai. Para evitar que os olhos caíssem nas mãos do autoproclamado Madara Uchiha, Itachi usou o Amaterasu para destruí-los. Copie System capítulo 316. Família bem maior olhando tristemente para as cinzas de seu pai. Itachi Uchiha finalmente suprimiu sua tristeza e olhou para o homem mascarado que afirmava ser Madara Uchiha. De repente, as pupilas de Itachi se contraíram, seus olhos se fixaram firmemente no espaço atrás de Obito. O que houve? Obito perguntou, percebendo a reação estranha de Itachi, confuso. Nada mal, Madara. Você encontrou uma boa muda. Implacável o suficiente para matar o próprio pai, exatamente o que a Akatsuki precisa. Shin, de pé atrás de Obito, deu um tapinha em seu ombro. Os cabelos de Obito se arrepiaram. Ao ouvir a voz de Shin, ele finalmente relaxou. Se fosse Shin Uzumaki atrás dele, preocupar-se com a segurança seria inútil. Se Shin o quisesse morto, ele não estaria seguro em lugar nenhum. Entretanto, Obito ainda se sentia incomodado pelas aparições imprevisíveis de Shin, embora não ousasse demonstrar. Mantendo uma postura serena, Obito disse friamente, naturalmente. Qualquer um que eu considere digno e adequado para Akatsuki. Itachi permaneceu em silêncio, com o olhar fixo em Shin. Agora ele o reconhecia. Embora cada vez menos pessoas reconhecessem Shin ultimamente, Itachi estava interessado nos principais eventos do passado do mundo shinobi e sabia quem era Shin. O ceifador do mundo shinobi, Shin Uzumaki. Ele também faz parte da Akatsuki? Itachi se perguntou silenciosamente. Se assim for, o nível de ameaça da Akatsuki aumentou significativamente na mente de Itachi. Aquele Shizui Uchiha reanimado. Foi obra sua, não foi? Obito perguntou a Shin. O que você acha? Shin não respondeu diretamente, mas Obito sabia. O Shizui reanimado era de fato obra de Shin Uzumaki. Obito não estava interessado nos motivos de Shin. Mas com Shin ainda ali, Obito também não queria se demorar. Itachi Uchiha, vamos lá, disse Obito, olhando de soslaio para Itachi. Você vai primeiro. Ainda tenho assuntos pendentes. Itachi olhou para a batalha em andamento entre os membros do clã Uchiha e os ninjas de Konoha. Seu trabalho inacabado era ajudar Konoha a aniquilar completamente o clã Uchiha, minimizando as baixas de Konoha. Se Konoha sofresse grandes perdas, isso poderia desencadear outra guerra mundial shinobi. Itachi havia vivenciado a guerra. Embora jovem durante a Terceira Guerra Mundial Ninja, ele testemunhou seus horrores em primeira mão. Maduro para sua idade, Itachi não queria ver rios de sangue fluindo novamente, não queria ver inúmeras mortes. Foi por isso que Itachi escolheu a vila em vez de seu clã. Sua mente racional lhe dizia para sacrificar alguns pelos muitos. O clã Uchiha não poderia ser salvo, era melhor sacrificá-los para evitar uma guerra maior. Se uma guerra mundial shinobi eclodisse, as baixas seriam 100 vezes piores. O parricídio de Itachi foi traiçoeiro, mas possivelmente justificável da perspectiva do bem maior. Do ponto de vista moral, as ações de Itachi podem parecer nobres, mas ele não era o tipo de pessoa adequada para a amizade. Nunca se sabe se ele um dia o sacrificará pelo bem maior. Até mesmo seu amado irmão mais novo,
Sasuke Uchiha não escapou de seus planos. Ele planejava usar Kotoa Matsukami em Sasuke para garantir que protegeria Konoha para sempre. Parecia que, diante dos interesses da aldeia, até seu irmão ficava em segundo plano. Claro que eram apenas especulações. Só o próprio Itachi sabia quem realmente tinha mais importância em seu coração, a vila ou seu irmão. Obito franziu a testa. Itachi se recusar a ir embora era problemático. Você está planejando quebrar o nosso acordo? Os olhos de Obito brilharam com uma luz fria. Ele não se deixava enganar facilmente. A força de Itachi Uchiha era de fato valiosa. Recrutá-lo fortaleceria Akatsuki. Mas Obito não precisava dele. Havia inúmeros gênios no mundo. Itachi não era indispensável. Não, nosso acordo era que você me ajudaria a aniquilar o clã Uchiha. Obito ficou em silêncio. Esse era o acordo deles. Embora o Fugaku estivesse morto, muitos membros do clã Uchiha permaneceram. No entanto, Obito não queria se envolver agora. Shizue Uchiha havia sido revivido por Shin Uzumaki. Isso pode ser parte do esquema de Shin, e Obito não queria se envolver. Quando eu terminar aqui, naturalmente irei para Akatsuki, disse Itachi. Ele pretendia se juntar a eles. Já havia prometido a Hiruzen que se infiltraria na Akatsuki como espião. Mas antes de se juntar, Itachi teve que resolver o problema do clã Uchiha. Depois de falar, Itachi usou o Body Flicker e correu em direção ao campo de batalha distante. Obito não impediu Itachi. Se Itachi sobrevivesse, ele o recrutaria para Akatsuki. Se não, não importava. Você não vai impedi-lo. Parece que ele vai atrapalhar seus planos, disse Obito a Shin. Planos? Quando foi que eu tive planos? Shin perguntou a Obito com um sorriso fraco. Os supostos planos eram apenas suposições de Obito. Obito achava que Shin tinha algum grande objetivo, mas Shin não tinha nenhum. Se Shin realmente tivesse um objetivo, provavelmente era apenas tornar esse drama mais emocionante. O seguir, talvez vejamos Itachi Uchiha lutar contra Shizue Uchiha. Gostaria de assistir? Shin convidou Obito. Shizue Uchiha? Na verdade, já pensei em recrutá-lo para Akatsuki. Mas, depois de investigar, descobri que ele não era adequado. Obito já havia considerado Shizue antes. Mas depois de ser investigado por Zetsu Branco, Obito percebeu que era impossível. Shizue Uchiha provavelmente escolheria a morte em vez de se juntar a Akatsuki. Foi por isso que Obito finalmente decidiu se juntar a Itachi. Obito não foi embora. Ele também queria ver como Konoha lidaria com o Edo Tensei. Ele conhecia a técnica Edo Tensei. Ao longo dos anos, com o Zetsu Branco reunindo informações, o mundo shinobi escondeu poucos segredos de Obito. Ele entendia o quão problemático o Edo Tensei era. Nem mesmo Obito tinha uma resposta fácil contra ele. Shin olhou para ele. Após a chegada de Itachi, ele não enfrentou Shizue imediatamente. Em vez disso, cooperou com os ninjas da Anbu de Konoha, começando a massacrar os membros do clã Uchiha. Bastante implacável com seu próprio clã, comentou Shin, observando Itachi matar sem piedade. Então Shin olhou para Obito. Os que morriam eram todos Uchiha. Como Uchiha, Obito não demonstrou reação. Mas isso fazia sentido. Obito só se importava com Rinoara, a vida dos outros era irrelevante para ele. Copie System capítulo 317. Traidores merecem uma morte terrível. Itachi Uchiha. Seu traidor. Que você tenha uma morte horrível. Um Uchiha Jonin, à beira da morte, rugiu furiosamente para Itachi. A mão de Itachi tremeu levemente, então sua determinação se fortaleceu. Ele continuou ceifando as vidas dos membros de seu clã. Nem mesmo seu pai, Fugaku Uchiha, conseguiu convencê-lo. As maldições dos outros significavam ainda menos, elas não conseguiam abalar sua determinação. Mate o traidor Itachi Uchiha. Purifique o clã Uchiha. Alguns membros do clã Uchiha se reuniram e atacaram Itachi juntos. Naquele momento, até mesmo seus inimigos, os ninjas de Konoha, tornaram-se secundários. Itachi Uchiha era o alvo principal. Ninguém tolera um traidor. Inimigos podem ser perdoados, mas a traição nunca. Itachi Uchiha era inegavelmente um traidor, alguém que traiu sua própria família. E antes, para quebrar o ânimo deles, Itachi já havia dito que havia matado Fugaku Uchiha. Isso alimentou ainda mais o ódio entre eles. Um traidor parricida, pior que um animal.
Tal traidor precisava ser eliminado. Era uma mancha na honra do clã Uchiha. Sempre obcecado pelo clã. Acorrentado por pensamentos tacanhos. É hora de você, junto com as ambições do clã Uchiha, dormir eternamente. Itachi falou, sua voz desprovida de emoção. Tais palavras, vindas de um garoto de apenas 13 anos, pareciam chocantes. Será que alguém que falava assim poderia ser mesmo apenas um garoto? Itachi Uchiha, você ainda não entendeu que a natureza humana é inerentemente egoísta, pensou Shin, balançando a cabeça ao ouvir as palavras de Itachi. Este golpe Uchiha não foi necessariamente uma questão de estreiteza de espírito. Eles estavam lutando pelo próprio futuro. Para o clã Uchiha, era matar ou morrer. Em vez de morrer humildemente, eles escolheram revidar. A batalha continuou, mas estava chegando ao fim. Reforços ninjas de Konoha continuaram a chegar, superando em números Uchiha. Somado à matança implacável de Itachi, apenas alguns membros do clã Uchiha permaneceram lutando. O resto havia sucumbido. Nenhum deles se rendeu. O clã Uchiha tinha coragem, alimentada por seu orgulho inato. Eles preferiam morrer a se render. Danzo, você está bem? Hiruzen Sarutobi pegou Danzo quando ele foi lançado voando, perguntando com preocupação. Danzo fechou os olhos, em silêncio. Estou bem. Acabei de levar um soco do Susanoo. Se Danzo não tivesse reagido instantaneamente, ele já poderia estar morto. Kofi. Hiruzen, deixe o resto com você. Danzo se recusou a lutar mais. Ele não podia se dar ao luxo de lutar. Continuar o forçaria a usar seu trunfo, Izanagi. Ele evitava usar esse trunfo, a menos que fosse absolutamente necessário. Era uma técnica problemática, utilizável apenas com o Sharingan. Izanagi era um dojutsu proibido, exigindo pelo menos um Sharingan de 3 Tomoe para ser ativado. Aclamado como dojutsu perfeito, era uma técnica proibida usada em si mesmo. No momento da ativação, o estado do usuário era registrado com o Sharingan. Dentro do tempo de vigência do jutsu, qualquer dano sofrido pelo usuário, incluindo a morte, seria fisicamente revertido ao estado registrado. Essencialmente, todos os efeitos negativos, incluindo a morte, foram convertidos em ilusões, enquanto todas as ações benéficas, como os ataques do usuário, se tornaram realidade. Um jutsu que manipulava livremente a realidade e a ilusão, esse era Izanagi. Este dojutsu estava incrivelmente quebrado, mas o custo era imenso. O Sharingan usado para ativar o Izanagi ficaria permanentemente cego. Danzo tinha bastante Sharingan implantado em seu corpo, mas não ousava usar o Izanagi de forma imprudente. Hiruzen não deixaria isso passar facilmente. Danzo entendia o que estava em jogo. A menos que sua vida estivesse realmente em perigo, ele não a usaria. Certo, Danzo, descanse. Hiruzen permitiu que Danzo se retirasse. Ele enfrentaria Shizui Uchiha sozinho. Shizui, tendo lutado por tanto tempo contra 2 oponentes, não demonstrava sinais de fadiga. Uma invocação do Edo Tensei não alcançaria. A menos que Shin liberasse o jutsu ou Shizui fosse selado, ele poderia lutar indefinidamente. Havia outras maneiras de derrotar o Edo Tensei, como a liberação de Yang ou os orbes da busca da verdade. Corpos reanimados não tinham chance contra eles. Outro método era destruir a alma. Se a alma fosse aniquilada, o Edo Tensei seria destruído. Entretanto, além do selamento, Konoha não tinha meios para lidar com Shizui. Senhor Okage, deixe Shizui comigo. Itachi Uchiha se aproximou de Hiruzen. Itachi, você consegue lidar com ele? Hiruzen perguntou gravemente. Não tenho certeza, admitiu Itachi com sinceridade. Ele não tinha certeza da vitória. Itachi não disse mais nada. O homem mascarado que dizia ser Madara Uchiha poderia estar observando. Itachi não queria se aproximar demais de Hiruzen, para não levantar suspeitas. No entanto, Obito já estava desconfiado. Mesmo sem ouvir a conversa, Obito ficou receoso. Itachi Uchiha planeja se infiltrar na Akatsuki como espião. Shin se inclinou em direção ao desconfiado Obito e o informou. E mesmo. O olhar de Obito ficou frio. Ele acha que pode me enganar? Me tratar como um idiota. Mesmo que seja esse o caso, você está apenas usando a força dele. Não importa se ele é um espião ou não. Obito ficou em silêncio. Shin Uzumaki estava certo. Ele só queria utilizar a força de Itachi. Ou melhor,
Todos Nakatsuki eram ferramentas para ele usar. Inicialmente, ele havia considerado eliminar Itachi, mas Obito decidiu não fazê-lo por enquanto. Queria muito usá-lo ao máximo. Quanto a Itachi ser um espião, Obito designaria alguém para vigiá-lo. Vazar alguma informação insignificante não faria diferença. Mais tarde, ele informaria Nagato Uzumaki, testando as habilidades de Nagato ao fazê-lo lidar com Itachi. A batalha entre Itachi Uchiha e Shizui Uchiha começou. Itachi não usava o Susanoo, sua condição atual não o suportava. Confiando em sua agilidade, Itachi lutou contra Shizui, mas seus ataques pareciam meros arranhões. A defesa do Susanoo era formidável. Nem mesmo o ninjutsu de nível S conseguiu quebrá-la completamente. Os ataques de ninjutsu de Itachi eram inúteis. Itachi realmente conhecia a fraqueza do Susanoo, o chão sob os pés do usuário. Para o Susanoo que não fosse do corpo perfeito, o usuário permanecia no chão, uma área desprotegida pela defesa do Susanoo. Mas conhecer a fraqueza não ajudou. Itachi não possuía nenhum jutsu que pudesse atacar do subsolo. Ele não havia estudado a liberação de terra exaustivamente. Mesmo conhecendo a fraqueza, ele não conseguia explorá-la. Copie System capítulo 318, a cortina Kashizui. Podemos parar e conversar? Itachi perguntou, tentando recuperar o fôlego enquanto Shizui se preparava para atacar novamente. Itachi, sobre o que você quer falar? O olhar de Shizui cintilou, e o Susanoo que ele comandava interrompeu seu ataque. Ao ver Shizui parar, Itachi sentiu um leve alívio. Parece que Shin Uzumaki não tem controle total sobre ele. Shizui, atacar Konoha desse jeito. Não é o que você realmente quer, é? Você está errado, Itachi. É isso que eu quero. Sejam quais forem minhas crenças passadas, agora eu luto apenas pelo clã Uchiha. O tom de Shizui era resoluto, deixando claro para Itachi que a persuasão era inútil. Itachi não entendia o que havia acontecido com Shizui depois de ser reanimado por Shin Uzumaki. Seu pensamento havia mudado drasticamente, quase como se sua mente tivesse sido alterada. Espere. Mente alterada? Num instante, Itachi pensou em uma maneira de lidar com o Shizui reanimado. Shizui, parece que devo usar o poder que você deixou para trás. Contra você. Itachi mordeu o dedo, formando rapidamente selos de mão para um jutsu de invocação. Ele invocou um corvo. Um dos olhos do corvo continha o Mangekyou Sharingan de Shizui Uchiha, idêntico ao que o Shizui reanimado possuía. Menor Kotoa Matsukami. Maior. Itachi ativou Kotoa Matsukami, alterando a vontade no Shizui reanimado, devolvendo-o ao seu antigo eu, livre da influência de Shin. Na verdade, não estava exatamente libertando-o do controle de Shin, porque Shin não estava controlando Shizui diretamente. Shin apenas refletiu Kotoa Matsukami de Shizui de volta para ele, alterando sua vontade. Agora, Itachi havia transformado de volta. Shizui desativou seu Susanoo, e ofereceu um leve sorriso a Itachi. Obrigado, Itachi. Itachi balançou a cabeça levemente, olhando para os poucos membros restantes do clã Uchiha. A essa altura, todos já haviam caído diante dos ninjas de Konoha. Shizui, quais são seus planos agora? Itachi perguntou a Shizui. Eu não pertenço mais a este mundo. Shizui olhou melancolicamente para Konoha. Ele já estava morto, não se agarraria à vida naquele estado reanimado. Mas primeiro, preciso me vingar de Shin Uzumaki. O olhar de Shizui endureceu ao pensar em Shin. Ele causou danos imensos a Konoha. Quase 100 ninjas de Konoha morreram em suas mãos. Shizui sentiu que suas ações eram imperdoáveis. Para diminuir sua culpa, Shizui decidiu procurar o verdadeiro culpado, Shin Uzumaki, em busca de vingança. Shizui não se importava se venceria ou não. Tudo o que buscava agora era paz de espírito e reparação por seus atos. Ele já havia morrido uma vez, quão pior poderia ser o fracasso? Itachi não disse mais nada. Lançou um último olhar para Shizui, sacou uma kunai e jogou em direção a Hiruzen Sarutobi, que estava ao longe. Sem esperar pelo resultado, Itachi usou a técnica de cintilação corporal e rapidamente deixou Konoha. Originalmente, Itachi planejava ver Sasuke uma última vez. Na história original, após o massacre, Itachi torturou Sasuke brutalmente, plantando nele as sementes do ódio. Mas agora, Itachi não tinha chance. O clã Uchiha estava destruído.
Hiruzen Sarutobi e os ninjas de Konoha estavam ali. Se ele permanecesse ali por mais tempo, jamais conquistaria a confiança da Akatsuki. Na verdade, Itachi sabia que já era alvo de desconfiança. Mais tarde, ele teria que encontrar uma maneira de reconquistar a confiança deles. Traço. Hiruzen Sarutobi pegou a kunai que Itachi havia jogado. Junto com ela, havia um bilhete. Hiruzen guardou discretamente, planejando lê-lo mais tarde. Shizui lançou um último olhar para Hiruzen e Danzo, e então sua figura desapareceu na escuridão. Ele estava indo em busca de Shin Uzumaki. Pensar que Itachi quebraria o controle do Edo Tensei daquele jeito. Shin sabia que Kotoa Matsukami poderia quebrá-lo, mas ele não esperava que Itachi usasse esse método. Itachi é realmente inteligente. Entretanto, o Mangekyou Sharingan no corvo de Itachi provavelmente ficaria inutilizável pelos próximos 10 anos. Acabou tudo. Eu também deveria ir. Obito-shi usou o Kamui e partiu. Parece que também não há razão para eu ficar em Konoha. O olhar de Shin seguiu a direção em que Shizui havia desaparecido. Era melhor lidar com Shizui. Embora Shin estivesse longe, sua audição era excepcional. Ele ouvira Shizui jurando vingança. Shin não permitiria que alguém em busca de vingança contra ele permanecesse vivo. Traço. Hiruzen Sarutobi ordenou que os ninjas de Konoha limpassem o campo de batalha e então secretamente abriu o bilhete que Itachi havia lhe dado. A nota solicitava que o massacre Uchiha não fosse publicamente atribuído a uma rebelião de clã, preservando o nome Uchiha. Itachi Uchiha declarou que seria o único culpado pelo massacre e pediu a Hiruzen que cuidasse de Sasuke. Ele até ameaçou Hiruzen, se algo acontecesse com Sasuke, Itachi vazaria informações confidenciais de Konoha. Tendo servido como capitão Danbu, Itachi conhecia muitos dos segredos de Konoha. No entanto, mesmo sem ameaça, Hiruzen não faria mal a Sasuke Uchiha. Um Uchiha sobrevivente era insignificante. Além disso, a existência de Sasuke serviu como alavanca para controlar Itachi. Traço. A cortina caiu. Comparado à história original, onde Itachi, sob as ordens de Danzo e com a ajuda de Obito, exterminou facilmente o clã Uchiha, desta vez Konoha sofreu perdas significativas. Hiruzen teve que lidar com as consequências com cuidado. Caso contrário, as repercussões poderiam desencadear outra guerra mundial shinobi, algo que Hiruzen queria desesperadamente evitar. Felizmente, a Terceira Guerra Mundial Ninja havia terminado há pouco tempo. As principais vilas ainda estavam se recuperando e não iniciariam facilmente outro conflito de larga escala. Se isso tivesse acontecido em outro momento, as outras vilas definitivamente teriam aproveitado a oportunidade para atacar a enfraquecida Konoha. Hiruzen suspirou. A culpa pelas baixas da Anbu recairia inteiramente sobre Itachi Uchiha. Hiruzen acreditava que Itachi assumiria esse fardo de bom grado. Amanhã, anuncie a deserção de Itachi Uchiha. Eleva o status de no Kenin Rankesse. Hiruzen instruiu o ninja Anbu atrás dele. Para Hiruzen, essa era a melhor maneira de lidar com a situação. Culpar Itachi diminuiria consideravelmente a pressão sobre si mesmo. Entretanto, Hiruzen decidiu que precisava ter uma conversa séria com Danzo sobre o assunto Shizui Uchiha, e também avisar Danzo para não causar mais problemas. Conhecendo Danzo, se Hiruzen não o avisasse dessa vez, Danzo definitivamente causaria mais problemas nos bastidores. Por exemplo, em relação às baixas da Anbu desta vez, se Danzo decidisse fazer disso um problema, até Hiruzen acharia incrivelmente difícil lidar com isso. Copie System capítulo 319, Cozinha, vou te morder até a morte. Shin interceptou Shizui Uchiha logo após deixar Konoha. Shin Uzumaki. Shizui olhou para Shin com ódio, sua intenção de matar palpável, seu Mangekyou Sharingan fixado firmemente em Shin. Que animosidade! Que tocante! Shin riu, indiferente à hostilidade de Shizui. Shizui estava prestes a morrer para sempre, sem chance de ser reanimado desta vez. Por que você está mirando em Konoha? Shizui exigiu saber antes de atacar. Mirar em Konoha? Se é isso que você pensa, que assim seja. Shin não se deu ao trabalho de negar, era inútil. Menor Susanoo. Maior. Shizui não desperdiçou palavras. Alimentado pelo ódio, ele não conseguia conter a raiva. Seu Susanoo verde, empunhando sua espada espiral, avançou em direção a Shin. Este não é um Susanoo de verdade. Hoje, deixe-me mostrar a vocês como é um Susanoo de verdade.
Um Susanoo de corpo perfeito, totalmente preto, materializou-se instantaneamente. Sua forma escura e malévola lembrava um samurai sombrio emergindo do submundo. O ataque de Shizui atingiu Susanoo de Shin, mas não causou nenhum dano. A espada espiral, capaz de perfurar montanhas, não conseguiu nem arranhar o Susanoo de Shin. Comparado a um Susanoo perfeito, o seu é apenas um brinquedo de criança, quebrado, aliás. Shin olhou para o Susanoo incompleto de Shizui. Sua falta de pernas o fazia parecer patético. Uma katana de chakra se materializou na mão do Susanoo. Sob o controle de Shin, ela girou em direção a Shizui. Brum! A terra tremeu. A floresta onde estavam foi instantaneamente cortada em duas pelo Susanoo de Shin, com a cicatriz se estendendo por vários quilômetros. O Susanoo de Shizui foi naturalmente dividido ao meio. O próprio Shizui, dentro do Susanoo, foi completamente destruído. No entanto, estando em estado Edo Tensei, nem mesmo a destruição física completa o matou. Seu corpo começou a se regenerar. O Edo Tensei garantia uma forma de imortalidade. Não importava o quão destruído, o corpo se regeneraria. Claro, orbes da busca da verdade e liberação de Yin Yang eram exceções. Orbes da busca da verdade podiam apagar completamente seres reanimados, e bastões negros de liberação de Yin Yang podiam selar permanentemente seus movimentos. Como a destruição foi tão completa, a regeneração de Shizui foi lenta. Levou vários minutos para que ele se recuperasse completamente. Você entende a diferença entre nossas forças agora? Shin perguntou ao reformado Shizui. Shizui permaneceu em silêncio. Ele entendia a diferença muito bem. Felizmente, ele foi reanimado. Caso contrário, estaria morto. Ele não conseguiu resistir um único golpe. Como poderia se vingar? Embora Shizui não esperasse muito, a dura realidade era difícil de aceitar. Menor Susanoo. Maior. Shizui ativou o Susanoo novamente e atacou Shin. O Edo Tensei o tornou menos temeroso da morte. Shizui sentiu que poderia continuar lutando. Nada mal. Você realmente tem coragem. Shin observou Shizui com admiração. Depois de enfrentar aquele golpe devastador, qualquer outra pessoa provavelmente teria perdido a vontade de lutar. A coragem de Shizui em atacar novamente foi louvável. No entanto, a bravura de Shizui foi, sem dúvida, alimentada por seu estado reanimado e imunidade à morte. Shin logo lhe mostraria que nem mesmo Edo Tensei era uma muleta confiável para a coragem. Com um gesto casual, um orbe da busca da verdade apareceu na mão de Shin. Ele o jogou em direção a Shizui. Os orbes da busca da verdade continham o poder de todas as coisas na criação. Qualquer um sem o poder dos 6 caminhos que os tocasse desapareceria no nada. Os corpos do Edo Tensei atingidos pelos orbes da busca da verdade não conseguiam se regenerar. O orbe da busca da verdade colidiu com o Susanoo de Shizui, perfurando instantaneamente. A esfera negra não pôde ser bloqueada. Além do poder dos 6 caminhos e do Senjutsu, nenhuma outra força poderia resistir ao poder dos orbes da busca da verdade. Passando pela defesa do Susanoo, o orbe alcançou Shizui e instantaneamente se transformou em uma enorme mortalha negra, envolvendo completamente. Shizui Uchiha foi apagado da existência. Os orbes da busca da verdade possuíam o poder de todo o Yang dos 5 elementos, causando danos não apenas físicos, mas também espirituais. Foi por isso que o Edo Tensei não conseguiu se recuperar. A própria alma foi obliterada, tornando a regeneração impossível. Pronto e limpo. Hora de voltar. Shin desativou seu Susanoo, preparando-se para retornar à terra dos redemoinhos. Ele não havia avisado as meninas que estava indo embora desta vez. Ficou imaginando se elas lhe dariam problemas. Bem, eu cuido disso quando voltar. Usando Yomotsu Irazaka, Shin retornou à terra dos redemoinhos, chegando em casa. Para onde você fugiu? Assim que Shin retornou, Kuzina o confrontou, com as mãos na cintura, perguntando irritada. Estava me sentindo abafado em casa, então saí para dar uma volta. Shin deu de ombros, sentando-se calmamente. Mentiroso. Você está mentindo. Kuzina percebeu imediatamente a mentira. Definitivamente não era tão simples quanto dar uma volta. Você consegue perceber? Shin olhou para Kuzina, surpreso. Ah! Então você estava mentindo. Vou te morder até a morte. Kuzina atacou Shin, mordendo sem piedade. Depois de um longo tempo, Kuzina finalmente o soltou.
Ao ver a expressão de dor de Shin, Kuzina exibiu um sorriso triunfante. Não há cheiro de outra mulher nele. Acho que ele não estava traindo. Tsunade fungou incisivamente enquanto passava por Shin. Tsunade, você está indo longe demais, me acusando de trapaça. Shin beliscou a bochecha de Tsunade, irritado. Você ousa beliscar meu rosto. Você quer morrer? Os olhos de Tsunade se arregalaram. Um lampejo de desgosto cruzou seu rosto. Shin tinha ficado ousado. Eu belisquei seu rosto. Tem algum problema com isso? Se tiver, vamos discutir isso no quarto. Shin continuou beliscando a bochecha de Tsunade, completamente sem medo da raiva dela. Tsunade provavelmente estava furiosa, mas sem palavras. Ela lançou um olhar ressentido para Shin. Como ele ousa dizer tais coisas? O que Kuzina e os outros vão pensar? Além de Kuzina, Mikoto, Konan e Meiterumi, as duas meninas, Hinata e Karin, também estavam presentes. Ele não tem senso de decoro. Tsunade revirou os olhos irritada para Shin. Tão tímida. Você não costuma ser durona. Não deveria confrontá-la de frente. Kuzina, vendo o constrangimento de Tsunade, sentiu uma onda de satisfação. Ela provocava implacavelmente. Copie System capítulo 320, Hinata, quem é muito tímida. Kuzina esfregou as bochechas, que estavam vermelhas não por timidez, mas porque Shin as beliscava. Mais cedo, Kuzina provocou Tsunade deliberadamente, tentando começar uma briga. Shin, naturalmente, teve que puni-lo um pouco. Droga! Da próxima vez eu te mordo até a morte. Kuzina ameaçou Shin, agitando os braços. Mikoto, não me segure. Vou mostrar a ele o quão feroz Kuzina Uzumaki pode ser. Não estou te segurando. Vá em frente, disse Mikoto com um sorriso. Kuzina olhou para Mikoto com ressentimento. Porque ela não estava entrando na brincadeira. Vem cá, Kuzina. Vamos ver como você vai me mostrar. Vamos lá. Por que você está se escondendo tão longe? Shin riu baixinho. Eu não vou lá. Eu não sou idiota. Não vou cair na sua provocação. Se você quer intimidar alguém, vá intimidar o Mikoto. Kuzina apontou para Mikoto, que estava sentado bem ao lado dela. O sorriso de Mikoto congelou por uma fração de segundo, então ela lançou um olhar sombrio para Kuzina. Sob o olhar de Mikoto, Kuzina se sentiu um pouco envergonhada, uma pontada de culpa crescendo dentro dela. Shin, para onde você realmente foi? Konan perguntou a Shin curiosamente. Para Konoha. Era bem movimentado lá. O clã Uchiha deu um golpe e depois foi exterminado, Shin contou às meninas. O clã Uchiha foi exterminado? Meiterumi exclamou surpresa, então olhou para Mikoto. A expressão de Mikoto vacilou por um momento. Embora ela tivesse deixado o clã Uchiha há muito tempo e não tivesse muito apego, ouvir essa notícia ainda a entristeceu um pouco. Por que o clã Uchiha deu um golpe? Perguntou Mikoto a Shin. Ela não entendia por que os Uchiha, que viviam em Konoha, recorreriam a tais medidas. A liderança de Konoha sempre marginalizou o clã Uchiha. Talvez os Uchiha não aguentassem mais, respondeu Tsunade antes que Shin pudesse. Ela conhecia bem a situação. Mesmo antes de deixar Konoha, o clã Uchiha enfrentava discriminação constante. Na opinião de Tsunade, era notável que os Uchiha tivessem sobrevivido tanto tempo. A marginalização começou há muito tempo, antes mesmo da suposta morte de Madara Uchiha. A saída de Madara de Konoha se deveu, em parte, a isso. Hashirama Senju não discriminou os Uchiha, na verdade, ele os tratou muito bem. Mas seu irmão mais novo, Tobirama Senju, era diferente. Tobirama odiava os Uchiha e, naturalmente, os afastou. Somado às péssimas relações dos Uchiha com outros clãs, a marginalização constante acabou levando a uma explosão. Era quase inevitável. Mas foi inesperado que o clã Uchiha acabasse se destruindo dessa forma. Suspiro. Dois grandes clãs, ambos extintos, suspirou Tsunade. Ela se referia aos Senju e Uchiha, os dois clãs fundadores rivais. Não esperava que você fosse tão sentimental. Shin olhou para Tsunade estranhamente. Não posso me sentir um pouco nostálgica. Tsunade revirou os olhos para Shin. Claro, eu não disse que você não podia. Vou levar a Karin e Hinata para treinar. Shin se levantou, levando as duas meninas com ele para o campo de treinamento. Hinata,
Você aprendeu os 8 trigramas 32 palmas que eu te ensinei? Shin perguntou a Hinata, olhando para ela. Shin, eu aprendi, respondeu Hinata, com o rosto vermelho. Embora morasse com Shin e os outros agora, ela ainda era incrivelmente tímida. Bom trabalho, Hinata. Shin afagou a cabecinha de Hinata, elogiando-a para aumentar sua confiança. Ao receber um tapinha na cabeça de Shin, o rosto de Hinata ficou vermelho. Vapor parecia subir de sua cabeça. Ela cambaleou, cambaleante, por alguns passos, e então caiu para trás. Ao ver Hinata prestes a cair, Shin rapidamente a segurou. Olhando para Hinata desmaiada, Shin suspirou e esfregou a testa. Ela não costumava desmaiar de timidez antes. Porque ela está ficando mais tímida à medida que envelhece. Shin não conseguia entender. Karin, que estava por perto, não se abalou. A primeira vez que viu isso acontecer, ficou apavorada, pensando que algo terrível havia acontecido com Hinata. Mas depois de testemunhar isso várias vezes, não se surpreendeu mais. Vamos esperar Hinata acordar antes de continuar o treinamento. Por enquanto, eu te ensino. Shin olhou para Karin, decidindo instruí-la primeiro. Ok, Shin-sama. Karin olhou para Shin feliz. Desde que Shin a trouxe de volta, Karin sempre o chamou de Shin-sama. Mesmo que Shin a tenha corrigido várias vezes, ela não mudou. Você aprendeu o Rasengan que eu te ensinei? Shin perguntou a Karin. Eu aprendi. Karin então demonstrou seu progresso, usando o Rasengan para fazer um buraco em uma grande árvore. Karin tinha apenas 8 anos, mas já havia aprendido o Rasengan, um ninjutsu de nível A. Isso se devia, em parte, à facilidade de aprendizado do Rasengan em comparação com outras técnicas de nível A. Embora suas reservas de chakra sejam consideráveis, Karin, te ensinar jutsus de nível S agora. Você provavelmente não seria capaz de executá-los. Como Uzumaki, Karin naturalmente possuía grandes reservas de chakra. Mas, por ser jovem, suas reservas ainda não eram suficientes para jutsus de nível S. Por enquanto, continue praticando o Rasengan. Você ainda não é muito proficiente. Depois, eu lhe ensinarei o jutsu de selamento do clã Uzumaki. A verdadeira especialidade do clã Uzumaki estava no Funjutsu. Quando as pessoas pensavam no clã Uzumaki, elas normalmente pensavam em longevidade, vastas reservas de chakra e técnicas de selamento aterrorizantes. Afinal, as técnicas de selamento mais poderosas do mundo shinobi se originaram no clã Uzumaki. Jutsu de selamento. O rosto de Karin se iluminou de expectativa. Ela estava ansiosa para que Shin a ensinasse. Até então, Shin se concentrara em ensinar ninjutsu a Karin, não Funjutsu. Ele queria que ela dominasse uma coisa de cada vez. Aprender muito de uma vez poderia levar ao domínio de nada. Agora que Karin havia progredido no ninjutsu, ela estava pronta para começar a aprender Funjutsu. Pratique o Rasengan primeiro. Depois eu te ensino o jutsu do selamento, disse Shin para a ansiosa Karin com um sorriso. Quando você quiser praticar o jutsu de selamento mais tarde, pode pedir para a Kuzina te ensinar. Tenho certeza de que ela ficaria feliz em ajudar, acrescentou Shin. Kuzina gostava de ensinar. Se Karin lhe pedisse orientação sobre Funjutsu, Kuzina certamente concordaria com entusiasmo. Shin-sama não pode me ensinar? Claro, eu posso te ensinar. Mas se eu estiver ocupado, você pode pedir para a Kuzina. Se eu tiver tempo, naturalmente, eu oriento o seu treinamento. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.